Olá, tudo bem? Eu sou Plácido Oliveira e este é o podcast Tarde USB Entrevista. Nesse episódio você confere na íntegra a entrevista com o cantor e compositor J.V. Viana, transmitida ao vivo em 11 de dezembro de 2025 pela USB FM. Vamos lá? Sobe o som. J.V. Viana, That Messin' Rhythm, música de um artista daqui da nossa região que está aqui na minha frente aqui. Boa tarde, Jay. Satisfação enorme de você aqui. Good afternoon, my brother. Nice to see you here, my friend. I'd rather do this whole thing in English, but I have no choice, right? Quando tem um meme antigo que fala assim, já tá enrolando tudo, calma. Eu gostaria de, talvez fosse em inglês, seria mais fácil para mim. Nesse momento diz, meu vocabulário em português está muito limitado, cara. Limitado aí. Ô, Jay. É bom estar aqui com você, bro. Ótima tarde pra você, velho. É uma satisfação enorme ter você aqui. Vou pedir só pra você encostar mais um pouquinho no microfone aí, que acabou ficando um pouquinho... Certo. Pronto, aí tá ótimo. Jay, antes de mais nada, a gente ouviu aí a música That Messin' Rhythm. Eu conheço essa música como Singing Rock and Roll, lá em uns 10 anos atrás, quando a gente se encontrava muito aí nos bares da vida aí, e a letra mudou um pouquinho. Conta pra gente um pouco da história dessa música aí. Essa musiquinha, man, ela surgiu naquela época que eu estava lá em Nova York, morando lá ainda. Às vezes, no fim de semana eu ia... Que eu tinha meu trabalhozinho normal durante a semana, né? Fim de semana, sábado e domingos, geralmente eu pegava meu violão e ia para as estações de trens, ou então naqueles parques ali, Central Park, Columbus Circle, aqueles parquinhos ali, e ficava tocando ali de bobeira, sabe? Não assim como profissão, mas tocando meu violão. E abria a caixinha do violão e, entendeu? O pessoal jogava as gorjetas e blá blá blá. Então essa música, cara, surgiu naquele tempo, entende? Eu cantava as músicas normalmente, os covers de John Lennon, Elvis, Creedence. Aí depois eu comecei a ficar cansado, sabe? Aí naquele momento surgiu essa música, hein? Eu comecei a tocar lá e tal. Aí chegou em casa, coloquei a letra e eu falei, sing rock and roll, man, let's go, baby. Aí surgiu essa música. Na época, aí o título era Single Rock and Roll. Uh-huh. Aí eu mudei agora para That Messin' Rhythm, aquele ritmo perdido. E na letra você conta um pouco sobre até a sua história também, né? Ele fala um pouco de se a pessoa já conhece a América do Sul, alguma coisa assim. Não é? Você é um pouco autobiográfica também, não é isso? Essa música geralmente ela fala mais sobre a música em si do que eu mesmo. Uh-huh. Porque fala como começou tudo, o rock começou na época dos anos 50, que tudo que era preto e branco naquele tempo. Então, quer dizer, o rock era um rock tipo de igreja, sabe? Então, que surgiu de igreja, aquele tipo de ritmo de black, dos pretos, entendeu? Então, foi na época, bem antes do Elvis, na época do Little Richard. Então, quer dizer, da Messin' Rhythm. Então, quer dizer, um ritmo que está quase perdido hoje em dia. Por isso que falo da Messin' Rhythm, aquele ritmo perdido. É mais ou menos isso que fala, mas a história conta um pouquinho de mim, mas é mais sobre a música em si mesmo. Right? Da música, ali a gente está falando como começou. Do blues de Chicago, Muddy Waters, Chuck Berry no início, né? Exato. Da Messin' Rhythm. Então, vamos do início agora. Você não nasceu aqui em Vitória da Conquista, você nasceu em São Paulo, é isso? Brother, eu nasci em São Paulo, e minha família, dividido entre paulistas e baianos, mineiros também. Na verdade, meu pai é descendente de mineiro e minha mãe baiana, e eles decidiram mudar para São Paulo naquela época. Eles moravam na Bahia, né? Eles, no interior de Bahia. Aí eles mudaram para São Paulo para melhorar a vida, entende? Naquele tempo. E lá eu nasci em São Paulo, eu e outro irmão. Mas o resto todos nasceram por aqui na Bahia também. Mas eu sou eu me considero baiano mesmo, mas por acaso nascido em São Paulo. E a decisão de sair do país,
quando aconteceu e por que aconteceu, né? Isso muita gente pensa nisso, mas não é tão fácil assim você tomar essa iniciativa e colocá-la em prática, né? Você colocou. Quando foi que você saiu do Brasil e para onde você foi primeiro? Isso é um negócio meio longo, assim, tipo uma história que dá para escrever até um livro, entende? Para falar em poucas palavras. Right? Naquele tempo de aventura, você é novo, né, cara? Com muitos sonhos e ambições, não tanto como ambições para ganhar dinheiro, mas ambições assim, de aventura, você entende? Entende? Assim, quando eu esqueci de falar, porque quando eu tinha 12 anos, minha família mudou de volta para Vitória da Conquista, foi praticamente por aqui, não por aqui realmente, mas é uma cidade pequena, depois por aqui. E vindo para cá, eu comecei a me envolver com música, você entende? Em Vitória da Conquista, comecei a aprender a tocar violão naquele tempo e comecei para todo lado que ia levar um violãozinho comigo. Você perguntou sobre a decisão de você ir para fora do Brasil e como é que estava a sua vida para você tomar essa decisão e botar em prática. Exatamente. Então, eu com esse negócio de música, eu comecei então a entrar nessa zona de ouvir música internacional, entendeu? Naquela época eu ouvia as músicas brasileiras, mas quando eu via a música internacional, eu ficava mais curioso, porque com 14 anos de idade, mais ou menos, 12, por exemplo, eu já comecei a ter muita tendência para a língua inglesa. Minhas irmãs iam para a escola e traziam os livros, e quando elas deixavam os livros na mesa, eu começava a estudar os livros, ficar debulhando os livros, e eu comecei a me interessar. E nesse interesse pela língua inglesa, eu interessei também pela música, entende? E assim, o interesse pela música, quando eu estava mais ou menos nessa idade de 16 anos de idade, eu já estava falando, já desenvolvendo o inglês mais ou menos bem, com 16 anos de idade. Aí despertou a curiosidade para sair para um país que fala de língua inglesa, para usar a língua, entendeu? Eu pensei comigo mesmo, eu acho que devo ir para algum lugar para usar essa língua, porque eu estou falando agora, eu não vejo ninguém para conversar comigo. Eu conversava sozinho mesmo. Eu ia para os lugares, falava sozinho, ia para a praia, ficava conversando sozinho. Eu levava comigo aquelas fitinhas, cassetes. É verdade, tinha os cursos de inglês, tinha várias fitas, né? Várias fitas. Para acompanhar o livro. Exato. Aqueles cursos que fala inglês, speak English, que saem nas bancas. Sim. Eu não deixava falhar uma quinzena. Toda quinzena eu pegava, eu comia aquilo de verdade, assim. Eu estudava mesmo, entendeu? Então, quer dizer, aí fica aquela ambição de ir para qualquer país que falasse inglês. Então, assim, começou pela música, entende? Interesse por aí. E depois, quando eu vi que eu estava já falando fluente, eu pensei, então, sair do país, entendeu? Tem muita história atrás disso, mas mais ou menos assim. E aí, quando você chegou, você foi primeiro para os Estados Unidos ou para o Canadá? Aí, sendo assim, bro, eu, naquele tempo, mesmo aqui em Vitória da Conquista, entendeu? É claro que a vida não é só falar inglês e tocar música, você tinha que sobreviver de qualquer forma também, né? Então, você é moleque, jovem, mas você tinha que ir para o seu cinema, pagar suas continhas, sem estar pedindo dinheiro dos seus pais e tal. Então, nessa história, eu fazia meus trabalhozinhos também, né? Entendeu? Eu fazia isso, algum trabalho aqui e acolá. E nessa brincadeira, eu comecei a aprender a profissão de soldador, entendeu? Eu achei que sendo soldador, dava para render uma graninha, para me fazer meus perigos. Isso você aprendeu aqui, então? Aqui em Conquista. Aí chegou uma época que eu estava sendo um bom soldador naquela época, jovem ainda, molecote, mas já estava soldando bem e tal, já estava ganhando dinheiro para fazer as minhas viagens. Então, nessa história, eu viajava para Itabuna, para Ilhéus, eu viajava para Porto Seguro, para esses lugares assim, já por minha conta própria. Aí foi nessa decisão que eu fiz de voltar para São Paulo, onde eu nasci, entende? E aventurar por lá. Aí, mas só que voltando para São Paulo, e a minha profissão era aqui, né, entende? Eu tinha conhecimento aqui, meu contato aqui, mas lá não tinha nesse ramo, você entende? Então, quer dizer, eu parei tudo, deixei os maquinários aqui e tal, e fui para São Paulo, cheguei lá, a vida era totalmente diferente, tive que começar tudo de novo, você entende? E aí começou toda a trajetória, essa ideia de sair de São Paulo para ir para... Eu já tinha ideia, já fazer. Agora pronto, meu pai já está meio revoltado que eu deixei tudo de volta lá no Brasil, em Vitória da Conquista e tal, rejeitei tudo. Então agora é bom eu já esticar e já ir além para outro lugar. E assim foi quando eu comecei a trabalhar lá em São Paulo, lá com esse intuito de
ir para outro país, entende? E comecei a vender produtos e fazer essas coisas, sabe? Trabalhar assim, vendendo produtos de casa em casa e tal, para acumular algum dinheiro para comprar passagens. E aí eu fiz esse negócio, foi dando certo, você entende? E depois eu fiquei entre São Paulo e Rio. Sim. Eu saía de São Paulo e ia vender produtos no Rio de Janeiro, depois voltava de novo, ia para aquelas cidadinhas ao redor. E chegou um ponto que acumulei um dinheirinho bom e tal, e comecei a carregar uns dólares no bolso, e falei assim, puxa, agora eu vou tentar tirar um passaporte. Entendeu? E comecei a correr atrás, mas não foi tão fácil assim, não. Isso é por alto. Contando depois parece fácil, né? Yeah. Aí, oh my God, se for contar assim, especificamente tudo em detalhes, é uma longa história. Mas eu acabei indo para o Canadá de uma forma normal, legal. Peguei o passaporte, tirei o visto, entendeu? Eles negaram para mim o passaporte dos Estados Unidos, que eles acharam que eu era muito novo. Aí fui no consulado canadense, eles já aprovaram, entendeu? E assim foi. Mais ou menos assim, como eu cheguei lá, assim, entende? Em Toronto, Canadá. Beleza, então vamos ouvir aqui agora On Lonely Land, que fala muito, né? O título da música já diz muito. Depois que a música acabar, a gente fala sobre ela. E daqui a pouquinho a gente volta com mais JV aqui, contando um pouco da sua história. Tranquilo. Ouviu aí JV Viana, On Lonely Land, composição do próprio JV Viana. Jay, que tá aqui comigo pela primeira vez aqui nos estúdios da UESB FM. Jay, conta um pouquinho sobre essa música aí, On Lonely Land. Você tava se sentindo solitário lá no... A gente parou, você tava em Toronto, não é isso? Oh, yeah, essa música On Lonely Land, man, é uma música que fala sobre você. Ela fala assim, de uma pessoa solitária, entende? E que para todo lado que ele vai, está numa terra solitária, entende? Mas não totalmente solitário, mas é uma coisa assim mais cômica também, sabe? Fala de esconde, procura. Você sabe aquela brincadeira que fala de criança? Como é que fala? Esconde mesmo. Esconde. É. Então quer dizer, você se esconde, depois você se apresenta numa terra desconhecida, nova, né? Exato. Aí, essa música cara, essas letras são as letras assim. É incrível, quando se trata de inglês, eu tenho mais facilidade assim de traduzir para se você fala para mim em português, para mim traduzir para inglês, fica mais fácil para mim fazer isso do que traduzir do inglês para português. Você acredita nisso? Acredito. A gente ouve muito pessoal que ensina inglês falando, você precisa aprender a parar de pensar em português e traduzir para inglês e pensar diretamente no inglês ou em qualquer outro idioma. E me parece que você conseguiu isso, né? Você já pensa em inglês, apesar de ser brasileiro. I was gonna say that in English, it was gonna be a lot easier. Trust me on that one. Se fosse em inglês, ia ser mais fácil. Entendeu? Mas não é querendo me exibir nem falar, porque eu sou brasileiro, não, na verdade. Mas eu quero dizer o seguinte, então, man, naquela época, Plácido, que eu fui para Toronto, eu saí daqui e fui para Toronto nessa aventura. Eu já tinha passado por umas duas lá em São Paulo, tentando pegar visto, fazer isso aqui, vendendo aqueles produtos. Então, quando surgiu esse visto, essa oportunidade para mim, eu encarei mesmo e falei assim, agora é minha chance, se eu não for agora, pronto, entende? Aí eu fui para Toronto e tal, e cheguei lá. Mas também já tinha uns contatos também antes de ir, entende? Nessa época eu estava hospedando num colégio, como fala... Internato? Internato, right. Eu estava num colégio internato em São Paulo, que eles estavam me dando a força, meus amigos que estudavam lá. Um colégio assim, religioso, na verdade. Sim. E eles, na época, sabia que eu estava com esse plano dessa viagem. E eles, então, eles falaram, é o seguinte, você pode ficar com a gente aqui, arrumaram um quarto lá no internato. Eu fiquei uns 6 meses lá, sem pagar aluguel, sem nada. Entendeu? Economizando dinheirinho, eles me dando a força. Um amigo meu chama Jorge Brito, tinha lá, Ademilton Monteiro,
e que me deu essa força. E eles agora estão aqui em Vitória da Conquista. E eles estudavam naqueles tempos para fazer teologia, né? Sim. E eu ficava como se eu fosse um estudante também nessa área, mas não era. Não era tratado dessa forma. Então, nessa brincadeira lá e tal, eu ia muito nas bibliotecas lá para praticar meu inglês, estudar pegar aqueles livros em inglês para estar lendo. E na biblioteca tinha um livro que chamava-se Livro do Ano. Chama-se o Livro do Ano. O Livro do Ano tem todas as informações de endereços de todos os países, tudo em inglês, você entende? Aí eu falei, para você ir para um país, você não pode sair assim de cara, chegar no país sem conhecer ninguém, você entende? Embora eu estando nesse colégio internato, eles têm muita comunicação, mas eu não era uma pessoa qualificada para sair do colégio, assim, como estudante, porque eu não era um estudante, na verdade. Então, na verdade, eu tive que fazer tudo por mim próprio, aquela ideia própria, surgiu por mim próprio lá naquela biblioteca, lá do colégio. Eu ficava pensando, como fala em português, matutando, né? Matutando. Então, aí eu ficava pensando, como eu devo fazer isso, mano? Aí eu fui no Livro do Ano e tal, e procurei alguns endereços lá dessa própria instituição onde eu estava, em outros países. Aí eu falei para eles que eu estava nesse colégio, não era estudante, mas era visitante, mas que eu gostaria também de visitar outras instituições na mesma linhagem. E falei com eles e tal, ligava para eles, entendeu? Pegava o telefone e tal. Um dia desse eu falei com a mulher e ela falou assim, é o seguinte, se você quiser nos visitar, você é bem-vindo. E era tudo que eu precisava para pegar o visto, porque se você não tivesse uma prova para onde você vai, o que você vai fazer, você não pode conseguir nenhuma, como fala, uma aprovação do governo, assim, você entende? Ainda mais naquela idade que eu tinha. Sim, alguém de lá atestando que era o seu contato lá, o lugar para você ficar, né? Exatamente, brother. Então o que acontece? Eu fui naquele orelhão, sabe aqueles orelhão que tinha naquela época? Eu sei, o pessoal que tá ouvindo, talvez, boa parte aí não. Exato. Aí eu pegava aquele monte de ficha e tal, e ficava ligando, caía ficha pra caramba, ligando pro Canadá, man, naquele tempo. E a ficha durava um segundo. Oh my God. Aí eu conversei com a moça lá e tal, falei que eu estava com plano de ir lá para visitar. Ela marcou a minha visita, marcou a data, marcou tudo. Aí ficou, entendeu? E eu, tudo bem, pegou meu nome e tal, e me deu o telefone e tal, para quando eu for ligar para confirmar. Tudo bem, eu anotei, tomei nota. Eu era bem esperto na época, mais do que sou agora, graças a Deus. Eu penso que sim. Então, quer dizer, eu fiz tudo isso, cara. Então, quando eu fui para pegar o visto dessa vez, que eu já tinha sido negado 2 vezes já, eu fui na Avenida Paulista, em São Paulo. Chegando na Avenida Paulista, fui lá nesse consulado canadense, com um amigo meu chamado Milton. Fomos os dois juntos, que o amigo meu também queria pegar o visto para ir também, na época. Então, quer dizer, eu subindo no 8º andar do prédio, onde tinha o consulado. Aí eu cheguei lá com meu passaporte só, tal, e com essa história que eu tinha escrevido no papel, tal, sobre essa visita que eu ia fazer, entreguei lá na janela e falei para eles, tal. E eles pegaram, meu amigo também entregou o dele, e a gente ficou na espera, né? Aí eles analisaram lá e tal, e depois a mulher me chamou lá dentro, a mulher do consulado. Eu posso contar isso? É necessário? É você que sabe, fica à vontade. Aí a mulher do consulado me chamou lá dentro e falou, como é que é essa história? Aqui tem um papel, fala que alguém tá te esperando lá e tal, no Canadá. Conta isso pra gente direito. Aí ela bem da frente com aqueles olhão assim, bem sério mesmo, como psicóloga, você entende? Sim, sim. Eu, analisando você em cada movimento. E eu como cara novo e tal, então, quer dizer, eu tenho que ser mais esperto que ela mesmo, quer dizer. Então, o que acontece, eu falei assim, na verdade eu estou indo para essa instituição em Toronto, Kingsway Highway. Sim. Um colégio que tem lá, e eu falei, como é que eu posso ter prova disso? Eu falei, não, a senhora pode ligar aí pelo telefone para ver se vocês atenderem, eles podem confirmar. Se vocês confirmar, entendeu? Ela pegou e ligou e tal, ficou ligando, de repente eles atenderam lá. Aí quando ela atendeu, a mulher lá do lado, sim, estamos aqui esperando o jovem e tal, falou meu nome e tudo mais. Ela olhou assim para mim, colocou o telefone no chão. No chão não, on the table. Como fala na mesa? On the table. Falou assim, tá dispensado. Pode ficar à vontade. Levantou bem serona e foi pra lá, virou as costas e eu fiquei assim olhando assim, danou-se tudo. Aí saí, fui pra salinha de espera lá, né? Então,
Eu falei assim, puta, rejeição na hora. Eu já pensei na hora, né, man? Que passa na mente, né, man? Sim. Aí fiquei na sala. Aí meu amigo também estava fazendo a tentativa dele, no meu tempo. Aí depois, meia hora, ela chamou lá na janela, entregou o passaporte, os papelzinhos e tal. Tchau. Eu falei, muito obrigado, tá bom, tchau. Aí peguei esse passaporte, coloquei no bolso e fui com meu amigo, eu falei, e aí, bro, como foi lá? Ele, fui rejeitado. Meu amigo falou, com a cara bem fechada, pô, cara, fui rejeitado. Eu falei, eu também, pô. Então saindo nas novas férias, tá, com muita raiva, né? Aí eu desci e tal, pra Avenida Paulista, com esse passaporte no bolso. Quando eu tô no elevador, tinha uma mulher, assim, um pouco meio alta, mulher bonita, parecia um modelo, parecia daquelas executivas. Sim. Em São Paulo tem muito daquele pessoal, naquela época também já tinha muito. Ela ficou olhando assim, só tinha eu e essa mulher no elevador, ela, ei, quem você pensa que você é? Toda assim, metidinha, galãozão e tal. Não, senhora, eu não sou nada não, eu tô com muita raiva. E esse cabelo, começou a falar sobre meu cabelo é bem grande, esse cabelo jogado pra trás, começou tirando onda na minha cara. Ela falou, no Minas nordestino. Falou bem assim. Nossa. Eu falei, como a senhora sabe? Sou da Bahia mesmo, na verdade. Ela, eu sabia, a mulher saiu, entendeu? Aí eu disse, né, tal. Disse na avenida. Muita gente aí agora se identificou aí. Disfarçou a minha mente, pelo menos disfarçou a minha mente um pouco, cara. Eu fiquei mais tranquilo com essa brincadeira dessa mulher. Aí saí na avenida e tinha um McDonald's lá, naquela época. Já tinha o McDonald's. Eu parei no McDonald's para tomar um café. E um lanche já nervoso. E nesse meu tempo, meu amigo já tinha cascado fora, não queria pegar para outro lado, eu fui para outro lado. Aí eu fui para esse McDonald's. Aí eu tô tomando café lá, quando eu tô tomando café lá, eu falo assim, putz, cara, e agora? Vou ter que tirar outro passaporte, porque esse aqui já tá manjado, já foi rejeitado 2 vezes. Eu tô abrindo o passaporte. Quando eu abri o passaporte, tá o visto de aprovação bem na praia. Você não tinha entendido, na verdade, que tinha sido aprovado. Tava aprovado. Eu saí naquela avenida, man, oh my God, man, pulando pro lado de lá, ia pro lado, andando sozinho, subia, descia, uma alegria. Aí peguei o visto do Toronto, parei pro Toronto, Canadá. E aí, como eu tava falando antes, cheguei em Toronto e tal, fiquei lá 1 ano e meio, trabalhando lá em construção, como todo mundo faz, você entende, quando você chega? Sim. E nesse meio tempo eu comecei a guardar um dinheirinho e tal. Num ano e meio que eu fiquei lá, eu comprei um carro em Toronto, tirei a carteira. E nesse que comprei um carro tirando a carteira, eu tentei o visto para os Estados Unidos lá e consegui o visto de Toronto para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos visitar, de Toronto, de carro, dirigindo mesmo. Como turista, como visitante, né? Temporário. E depois, como eu estava já liberado para ir, então de vez em quando eu estava indo. Naquele período que eu estava em Toronto, eu ia para os Estados Unidos. Eu fui umas 5 vezes. Sim. Foi na 5ª vez eu fiquei em Nova York, não voltei mais para Toronto, não fiquei por lá mesmo. Entendeu? Isso aconteceu, ficando em Nova York 25 anos depois. Vamos ouvir mais uma música aqui. Cara, eu nem sei nem o que eu tô falando, acho que não sei se quem tá me ouvindo tá entendendo. Não, tá entendendo. Será que tá entendendo? Tá entendendo, com certeza. A gente vai ouvir agora, já que a gente tá falando de lembranças, né? A gente vai ouvir a música Oh, I Remember, com a autoria de Jay Viviana. Daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias aí do grande Jay. Jay Viviana, Oh I Remember, composição do próprio Jay Viviana, que tá aqui na minha frente, aqui no estúdio da USB FM. Jay, conta um pouquinho sobre essa música aí, Oh I Remember, você lembra de quê? Oh, I remember, this song, man, talks about, fala sobre, na verdade, essa eu posso lembrar bem, essa aí é bem claro mesmo, porque ela conta a história da primeira vez quando eu saí de casa, que eu sempre fui um cara aventureiro quando eu era mais novo, sabe? Sim. Agora, depois de muito tempo, eu parei com isso. Em Conquista agora eu parei, não estou viajando quase lugar nenhum. Mas quando eu era jovem, eu viajava muito, sabe? Então essa música, ela fala quando a primeira vez que eu saí de casa.
E eu saí de casa pela primeira vez com o meu irmão. Então aqui ainda, né? Em Conquista até. Não, foi na cidadinha pequena antes de Conquista. Sim. Quando nós chegamos em São Paulo. Sim. Aí meu irmão queria fazer uma aventura, mas naquele tempo não tinha carro, entende? Era um cavalo, entende? Então, quer dizer, meu irmão pegou esse cavalo e nós saímos de casa, montado nesse cavalo, sem rumo, entende? Sim. E começamos a viajar de mata fora, e fazendas. Passamos o dia todo viajando. Chegamos no outro dia de manhã em um lugar bem pequeno. Depois era a casa de um parente nosso. Aí essa música fala que era... I remember the day I packed and walked away without knowing where to go. Eu lembro o dia que eu entrei, que eu peguei as minhas coisas e saí de casa sem saber, sem destino, sem saber para onde ir. Entendo. Então conta assim essa história mais ou menos. Mas como eu te falei, para me traduzir do inglês para português, porcaria, é terrível mesmo. Entendeu? Se fosse ao contrário, entendeu? Daria para contar a história, entendeu? Entendo. Se fosse falar inglês agora, eu falaria melhor, por incrível que pareça. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, vai falar sobre isso. Mas antes eu queria só lembrar que o pessoal tá curtindo aí, tá mandando mensagem. Daqui do lado de cá, eu tô com vários WhatsApp abertos aqui. Obrigado. Dan Ribeiro, que é um grande músico aqui. Eu tô começando bem rápido, sabe? Porque quando eu falo, para mim não perder como fala meada. O raciocínio, o fio da meada. Aí eu tenho que falar rápido para não perder aquela palavra próxima, entendeu? Nessa brincadeira eu falo muito rápido. Se não fosse na rádio eu falaria mais com compasso. Aqui Dan Ribeiro, não sei se você conhece pessoalmente, mas é um grande músico aqui de Conquista. Mandou um abraço para você, falou que sua história é massa. E do lado de cá, no outro WhatsApp, o WhatsApp da UESB FM, Roquito, falando lá de Jiquié, falou: boa tarde, Plácido Oliveira, que cara é esse, irmão? Show demais. Então, obrigado, o pessoal tá... Thank you very much. God bless you, man. A gente parou, você chegou em Nova York. E aí, como é que foi pra você se virar em Nova York? Como eu te falei, eu saí, já tinha umas 5 vezes que eu saía, eu ficava saindo. Parece que naquele tempo eu não podia ficar parado, não, man. Eu tinha que sempre estar viajando. Era um jovem impulsivo. É incrível, man. Quer dizer, qual era a minha? Ficar quietinho no Canadá era um bom país. Toronto é uma boa cidade, me ofereceu, fiz vários amigos lá e tal, mas o problema foi, Plácido, que na verdade, antes de eu sair para o Canadá, nesse colégio que eu estava falando, que eu estava no colégio internato lá, os amigos, nós saímos para vender produto e tal, eu com a intuição de viajar e eles para pagar o colégio, entende? Sim. Nós saímos do colégio para Ceará, entende? E quando chegamos em Ceará, para vender esses produtos com esse objetivo, entendeu? Eu e esses caras do colégio, como se eu fosse estudante também. Então ficamos lá umas 2 semanas em Ceará vendendo produto em Fortaleza. E lá, enquanto estava vendendo produto em Fortaleza para me acumular dinheiro para minha viagem, eu encontrei, na praia, nós encontramos um grupo de americanos, entendeu? Eu e meus amigos, esses 4 amigos que nós estávamos, meus amigos falaram comigo: Jay, eu sei que você fala inglês muito bem, cara, mas nós não duvidamos não, mas agora vamos ver agora de verdade, vamos ver se você é bom mesmo. Aí passou um grupo de americanos, eles chamaram o grupo. Eu falei: como você sabe que é americano? Pode ser lá do sul, dos Estados do Brasil, só porque são louros? Não, eu ouvi eles conversando, não desculpa não, você vai ter que conversar com eles. Aí eu falei: tudo bem mesmo, chama lá e tal. Aí chamou e veio o grupo de americano e tal, me aproximou, eu estava sentado na praia, eles sentaram ao redor. Aí começou, como se estivesse me fazendo entrevista também, me fazendo perguntas e tal, como é que eu aprendi inglês, aquela coisa e tal. E começar a bater um papo legal, mesmo, desenvolver um papo legal, meus amigos, sabe? Puxa, cara, o cara manja mesmo, look at that. E foi tirar foto, aquela coisa e tal. Meus amigos, né, faziam uma, como fala, farra com isso. Naquele meio tempo, cara, eu encarei com uma menininha e ela encarou comigo também. Encaramos os olhos e tal, uma lourinha lá e tal. E começamos a gostar um do outro e tal. Aí pensou que não, o grupo foi, os meus amigos, a gente ia embora, o grupo ia para um lado, e a gente ia para o hotel que a gente ia. Aí ela falou: não, vamos com a gente lá para onde que a gente está, na casa, na pousada que nós estamos, aí depois você volta. Aí eu falei: putz, e agora, se eu perder na volta? Mas como eu estava entusiasmado com a menina, eu fui com ela, né, e tal. Aí o grupo foi bem andando na frente e eu fui atrás com ela, man, começando, batendo um maior papo. Nessa história toda, Fábio, aconteceu que o grupo foi embora para os Estados Unidos e ela ficou lá na cidade por minha causa, nessa cidadinha. E meus amigos foram para São Paulo e eu fiquei lá em Fortaleza por causa dessa menina. Cara, foi uma história de love story. Sabe o que é love story? História de amor, paixão de adolescente. Então o que acontece? Ela foi embora para os Estados Unidos
tal. Logo, pegou o avião no aeroporto à noite, assim, no sábado à noite, e eu fiquei lá muito triste. Imagina, naquela tristeza, eu fiquei mantendo contato, ficamos mantendo contato, sabe? Então, isso me deu mais influência ainda para mim ir para os Estados Unidos, esse negócio por causa dessa menina, entendeu? Fiquei mais entusiasmado para fazer a viagem. Então, nessa história, para contar uma história curta, fazer uma história curta, quando eu estava em Toronto, eu queria ir mais para os Estados Unidos por causa disso, para encontrar com ela, você entende? Olha só, Fabiana Alves. Right. O motivo que fez um cidadão. Sempre tem essa história no meio, né, meu? Por isso que as minhas músicas têm this feeling. Então, essa menina, man, cara, a gente manteve contato e tal. Eu trabalhei para impressionar ela, para comprar esse carro e tal. Fui lá, visitei ela com esse carrinho novo. Ela ficou muito impressionada. Ela morava numa fazenda. Sim. Encontrei a família dela toda e tal. E depois voltei para Toronto. Depois fui visitar ela umas 2 vezes. Na terceira vez que eu fui visitar ela, a gente terminou o namoro. Por um motivo ou outro, porque o tempo que a gente estava distante era muito grande, já tinha uma amante já na área. A concorrência. Mas ela gostava de mim, mas eu fiquei com pena do cara. Eu falei assim, mas era besta, que negócio de pena, qual é a pena? Mas vai fazer o quê, né? Anyways. Aí voltei para Toronto e tal, e aí de Toronto, aí já não fui mais para essa cidadinha que era indiana, que ela morava, não. Aí fui para lá de Toronto, eu fui para Nova York. Aí eu fiquei revoltado e depois falei assim, eu vou ficar aqui em Nova York mesmo, vou voltar mais para Toronto. E fiquei em Toronto, fui em Nova York. E fiquei lá e tal, e aventurei a minha vida. Eu não sei o que você quer ouvir mais, mas eu sei que fiquei lá 25 anos em Nova York, trabalhando normal, entendeu? Fazendo a minha vida, tocando meus violões no fim de semana nos trens. E compondo minhas músicas, mas eu tinha meu empreguinho normal, sabe? Uhum. E dependendo da sua pergunta, eu posso falar mais alguma coisa, mas que eu posso lembrar mais ou menos é isso. Eu queria entender como você conseguiu, é o que a gente falou, né? Começar a pensar em inglês e você perdeu o sotaque de estrangeiro, né? Você fala como um nova-iorquino mesmo. Inclusive você voltou pra cá e tem sotaque de gringo. Como é que você conseguiu isso? I don't want to prove to anybody. I don't want to show off or anything, just so that people know that I speak English or anything like that. I just want to make sure that anybody who's listening to me right now knows that I'm not making this up, for sure. Eu só quero falar o seguinte, eu só falei isso um pouquinho pro pessoal não tá pensando que eu tô inventando, que na verdade eu falo mesmo. Mas eu falo, ficou natural porque eu comecei muito novo, então com essa influência, like, ouvindo muita música, como eu falei, Creedence, Elvis, Ray Charles, Beatles, Beatles, que mais? Elvis, né? Todos aqueles. Uhum. Então, e falando, então, quer dizer, já no Brasil mesmo, já incorporou o inglês, incorporou na minha mente. Uhum. Então, quer dizer, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, então só foi, devido àqueles cursinhos que eu fazia também, que eu falei para você, entendeu? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, você foi mais colocar em prática, entende? Uhum. E como eu era relativamente novo ainda, foi mais fácil de assimilar, assim, de entrar na mente e a prática. E como eu te falei, eu era mais esperto antes do que eu sou hoje. Então, quer dizer, então aconteceu isso. Então, ficou assim, tipo orgânico agora, né? De forma orgânica. Então não foi assim, por exemplo, para você passar desapercebido e não ser vítima de preconceito, vamos dizer assim? Não, nunca tive esse problema, não. Graças a Deus. Por ser estrangeiro. O único problema que eu tive lá em Nova York, assim que eu mudei para lá, foi quando eu saí do Canadá para lá, porque ficando 1 ano e meio no Canadá, eu adquiri um pouquinho de não sotaque, mas de costumes de falar do canadense, algumas palavras gírias. Sim. Então, em Nova York, quando eu falava alguma coisa em inglês, eu pensava, hey, excuse me, man, where are you from, brother? Where are you from, brother? You know, like, especialmente lá do peito, o pessoal do peito. Yo, man, where are you from, bro? Sabe, sotaque canadense misturado, canadense brasileiro, você entendeu? Uhum. Mas com o tempo, com o passar do tempo, isso foi eliminando, foi suavizando e foi praticamente desaparecendo, você entende? Uhum. E aí, essa é a história, mas tem muito mais atrás disso que você pode imaginar, você entende? É uma vida inteira. E as composições? Você começou a compor músicas ainda no Brasil? Como foi que você começou a lidar com música compondo? Uau, cara, essa pergunta é boa pergunta que você me faz, porque quando eu era bem jovem, né, minha família, eles frequentavam, como eu falei, minha família sempre foi uma família assim, religiosa, sabe? Sim. Entendeu? E nessa história eu participava também de alguns programas em igreja onde eles iam, entendeu? E minha irmã sempre falava para mim, vai ter um programa no fim de semana, ou tal, e tá faltando música.
e você gosta de tocar violão, não daria para você inventar uma música pra gente enquadrar lá no programa, inventar uma música, você entende? Olha a ideia. Programa você fala um evento? Um evento, tipo um evento teatral de igrejas, aqueles que existiam naquele tempo. Sim. Eles faziam aqueles programas de fim de semana, entende? Então minha irmã falava para mim compor uma música para enquadrar naquilo que ela ia fazer na igreja que ela pertencia na época. Aí eu começava a compor aquela música para ela, depois comecei a desenvolver o hábito de compor música, você entende? Quando pensou que não, eu já estava, o pessoal nas igrejas me convidando para cantar nas igrejas. Aí eu comecei a me virar um laço de igrejas, cantando nas igrejas em todo lado. Era igreja batista, era católica, era igreja em São Paulo para todo lado. Itabuna me chamava. Eu comecei a cantar nessas igrejas para todo lado. E as minhas músicas não é uma música religiosa, mas não é uma música fanática não, sabe? Sim. É uma música que conta história. Aí eu comecei o hábito de compor nessas músicas. Aí minhas músicas eu costumava compor em português, mas já tinha aquela influência já de inglês, sabe? Aquela influência de rock, um pouco nas músicas. Então, aí eu só traduzi umas delas para inglês. Sim. E continuei, depois disso, só compondo em inglês. Mas essa é uma história mais ou menos. Se dá para entender, não sei se dá. Eu estou entendendo tudo. Vamos ouvir mais uma música aqui sua, se chama I Won't Go. Depois a gente fala sobre ela aqui. Vamos lá. A gente ouviu aí J. Viviana, That's Sure. A gente só tá que recebe mensagem aqui, viu? Aqui, para você que tá no Instagram, acesse @Memória Sudoeste. A gente tá aqui ao vivo com imagem. E por aqui tem uma mensagem do Antônio da Combinada, mandou aqui um abraço pra Jay, falou que a entrevista tá muito legal. Aqui no WhatsApp da UESB FM, você que tá aí, quiser mandar uma mensagem pra Jay, 7734248761. Aqui o Fábio Roberto de Belo Horizonte tá ouvindo a gente pela UESB online, mandou um abraço aqui pra Jay. Tem uma história, diz que você tem uma história de vida desafiadora e inspiradora, inspira muita gente e diz God bless you all. Aí, eu já tô até com a pronúncia legal também. Thank you very much. Tem mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. Gilberto Cabral, do bairro Ibirapuera, mandou uma pergunta pra você, Jay. Disse que ele mandou perguntar se você foi colportor, vendedor de livros cristãos, e ele falou, pelo contexto parece que ele foi de um internato adventista e esse nome colportor era dado aos vendedores de livros cristãos. Perdão. E ele disse que ele também foi. Ele mandou perguntar se você foi realmente desse grupo. Tá online? Tá, sim. All right, good man. Well, na verdade, lá eles tinham os livros para vender, eles também colocaram em minhas mãos os livros para me vender também. Eu comecei a vender os livros, mas depois eu vi com o tempo que eu não adaptei muito a vender os livros, aí passei a vender produtos. Sim. Produtos naturais, você entende? Mas é nessa linhagem mesmo que você está falando, exatamente isso. Comportor que fala, Comportor, isso. É um colégio adventista lá no São Paulo, que chama IAE, na época que eu estava. Muito bom, um ambiente muito agradável mesmo. Tem boas lembranças, viu, Fábio? Aplauso.
Tá Muito vendo bom. aí, Gilberto? Vocês foram colegas aí, mesmo que não na mesma época, mas de alguma forma tem alguma ligação entre vocês aí. E essa canção, Jay, Dead Shore, fala um pouquinho sobre ela aí pra gente. Eu falei certo? Dead Shore? Dead Shore. Dead Shore, man, é uma música que fala aquela praia. Aquela praia é um lugar que todo mundo quer chegar, entende? Seja um status, seja tipo uma formatura que você quer atingir, um grau. Um objetivo, né? Ou qualquer coisa na vida. Ou então, realmente, até aquele sonho mesmo de além da terra daqui, por exemplo, que se fala da terra prometida, que depois que daqui tem outro lugar para ir, entendeu? Ela abrange todos esses aspectos, a letra dessa música. That Shore, aquela praia, aquela promessa, entende? Sim, That's sim. a very good song, muito inspiradora. É quase assim, gospel, mas não é gospel. É tipo, você entende? Sim, sim. Mas é mais ou menos assim, That Shore, aquela praia. Eu queria que você contasse uma história que você já me contou uma vez sobre você estar em Nova York no 11 de setembro de 2001. Oh, yeah. 2001 eu já estava lá já há quase 100 anos. Já estava toda a minha vida. Conta pra Quer gente dizer, aí como foi pra Foi em você. 2001 que Tá lá. eu cheguei em Nova York realmente em 89, né, na verdade. Sim. Em 2001 eu Já era Nova Yorkino. Já. já estava já licenciado, como fala? Legalizado. Não, licenciado, como fala? Licenciado. Eu não sei como que fala. Você tinha o green card definitivo. Mas não é realmente que eu falo. Como você... Já era vacinado, já era da gema. Exato, esse tipo de coisa. Assim, já tá encaixado mesmo. Sim, sim. Na cultura. Então, como se fala? Em 2001, eu estava... Como eu te falei, eu tinha um emprego normal. Eu trabalhava como... Quando eu cheguei em Toronto, eu trabalhava com construção. Você entende? Sim. Quando eu cheguei em Nova York, eu comecei a trabalhar também em construção. Mas a construção de Nova York ela é uma construção diferente lá de Toronto. E lá tem um negócio de união. Se você não faz parte da união, você não arruma emprego. Então você tem que ser americano mesmo, nativo e tal, lá para você entrar. Pessoas de fora não podem entrar assim. Sim. Então eu trabalhei nessa forma assim, de construção mais ou menos um ano e meio, ilegalmente, por baixo dos livros, você entende? Sim. Eu trabalhei assim, lá, dessa forma, então, em Nova York. Mas, então, como eu morava em cima, que eu alugava em cima de um local de baixo, abaixo de onde eu alugava, tinha um laboratório de prótese dentária. Sim. E o dono da prótese dentária, todo dia me via eu indo para o trabalho de manhã para a construção. E um cara jovem, assim, a van vinha me pegar, aquela van, sabe? Sim. Aí o cara fala assim, você trabalha e faz construção, tá? Aí ele fala, tudo bem, ele fala, eu tinha um laboratório aqui embaixo. E eu pagava aluguel para ele, você entende? Mas só pagava na frente, não entrava lá. Aí um dia ele me chamou lá dentro para visitar o consultório. Quando eu cheguei lá dentro do consultório para ver o laboratório normal, eu falei para ele, oh my God, meu pai no Brasil é protético e faz Sim. essas coisas também. Aí ele falou, você tem alguma experiência nessa área? Eu falei assim, não, mas eu tenho que conhecer mais ou menos, porque eu ajudava ele de vez em quando eu estava lá. Aí ele me deu a ideia se eu queria parar de trabalhar na construção e começar a aprender a profissão de protético. Aí eu fazer o que a gente pode fazer na tentativa, você entende? Aí E era mais ou menos igual. Exato, aí eu comecei, foi logo assim, no primeiro ano que eu estava lá em Nova York. Aí eu entrei nessa profissão, aprendi lá nesse laboratório, depois fiquei o resto da vida trabalhando tudo com isso. Quando foi naquela época da tentativa dos prédios que caíram, eu trabalhava já numa firma em Manhattan, já normal, empregado. Então no Brooklyn é um bar que chama Brooklyn, distante de Manhattan. Manhattan tem Brooklyn, tem Queens, Staten Island, Upstate New York. Tem todos esses bairros assim ao redor, sabe? E Manhattan é a ilha. Sim. Então, quer dizer, eu trabalhava em Manhattan. E eu tinha um trabalho que eu fazia no Brooklyn, que era um bico, que eu fazia um bico lá de vez em quando. Então, nesse dia, eu estava indo para fazer esse bico lá no Brooklyn, na parte da manhã. Quando eu estava indo para lá, na parte da manhã, foi quando o trem passou na frente das torres. E deu uma parada, o trem, na ponte na ponte de Manhattan. Deu uma parada lá, e quando parou lá, eu fiquei olhando pro prédio, contando os andares do prédio, do prédio que caiu. Eu começava a contar de 1 até chegar ao final. Ia contando. Quando chegava perto, eu pedia a contagem, eu começava a contar de novo. Eu falei, mas que prédio alto, mano. Quantos andares tem esse negócio? Começava a cantar.
Aí quando eu parei de contar, aí o trem saiu. Quando o trem saiu normal, eu contando o andar dos prédios, eu vendo que meus pessoal já é a coisa mais bonita. Parece que estava entrando nas nuvens de tão grandes os prédios. São 2 prédios gêmeos, que chamam The Twin Towers. Sim. Aí quando o trem saiu, mais ou menos meio minuto, eu escutei um barulho, um estrondo. E era uma ponte em cima, o trem tá uma ponte, né? A ponte. Embaixo era o rio, né? Que chama-se Rio Hudson River. Sim. Então, eu falei, deve ter tido uma colisão de embaixo com barcos, algum barco bateu no outro, mesmo. Uma explosão, todo mundo levantou, teve aquele susto. Pensou que foi uma explosão de um barco que bateu, né? Que foi uma explosão muito forte mesmo. E era até relativamente distante de onde você estava, né? Exato. Aí o trem começou a andar, depois o trem parou. Quando o trem parou, todo mundo começou a correr para ver o que era. E quando a gente foi olhar para ver, eu comecei, por que tá todo mundo correndo para ver o que é? Eu fiquei sentado, não corri. Aí o trem continuou e depois cheguei no trabalho, 5 minutos depois, mais ou menos. Uns 10 minutos que chegou, mais ou menos. Aí depois o patrão chegou, Jay, volta para casa, o mundo tá acabando, os terroristas estão tomando conta da cidade, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, os twins, as torres estão caindo, estão sendo demolidas, caindo, de explosão. Eu falei, tá, para que brincadeira é essa, mano? Aí o cara ligou a televisão, mostrou pra mim que quando eu tô olhando a televisão normal, quando eu estou olhando mais ele, aí passou outro avião já entrando na segunda torre, já de vez também. Aí a gente viu já ao vivo na televisão, já a torre sendo atacada, já. Aí depois eu falei, ué, eu passei agora, cara, eu vi essas torres, eu tava tentando contar os andares delas agora mesmo. Eu tava agora, nesse momento, nada. Eu falei, pois então, prepara para voltar para casa, que eu já não sei agora, não vou abrir hoje não, que a cidade tá em atentado, ele falou, do laboratório. Aí eu voltei para casa, quando eu voltei, o mesmo trem passou e a torre ainda tava na metade caindo, cara. Nossa. Aí eu saí do trem e tal, eu desci e fiquei lá observando a torre cair, até os policiais mandaram todo mundo correr. Aí nós saímos correndo, desesperados, para não cair em cima da gente, aquela coisa. Sim. Sabe? Mas não estava muito pertinho, não, mas você sabe como é que é. Dá para ver. Foi 2001, cara, foi uma coisa horrível. Horrível. Foi uma cena muito, assim, desagradável, mas... 2001, depois disso, cara... tipo assim, eu não fiquei mais a mesma pessoa lá nos Estados Unidos. Para mim, acabou aquela expectativa, comecei a desanimar muitas coisas que eu queria fazer. Muita coisa você desanima, sabe? Não deixou de afetar um pouco psicologicamente, sabe? E aí os seus amigos também, você percebeu uma mudança assim no comportamento? Na verdade, assim, depois pessoas... disso, até a forma que você entrou nos Estados Unidos, talvez hoje já seja bem mais difícil, até por conta disso, né? Exatamente. Mudou muitas coisas depois disso e muitas pessoas mudaram no trabalho, o comportamento das pessoas. As coisas mudaram muito depois. Depois demorou uns mais ou menos disso. Isso foi 2001. Depois de 2008, mais ou menos, as coisas começaram a normalizar. Foi quando os Estados Unidos entrou em como fala? Recessão, depressão. É depressão que fala? Sim. Aí muitas pessoas perderam emprego e tal. O meu trabalho não foi muito afetado, não, na época. Mas mas muitas pessoas foram afetadas. Aí eu fui ficando lá mais até 2013, no início de 2013. Aí foi quando eu estava já saturado, Estados Unidos já tinha dado para mim o que tinha que dar e tal. Eu já tinha, meu sonho já tinha praticamente, eu estava perdendo meu sonho, cara. Sabe que aquela fase, parece, tem quando você sonha e tem quando você perde o sonho. Parece que eu estava perdendo os meus sonhos. Eu falei, putz, cara, agora acho que ou fiz ou não fiz, aconteceu ou não aconteceu, é hora de voltar pro Brasil agora. E depois voltei. Aí você já veio direto pra Conquista? Aí meu pai também estava meio doente e tal, eu já aproveitei ver meu pai também. Quando eu cheguei, com um mês que eu cheguei, ele morreu também. Nossa. Entendeu? Só deu tempo de ver ele. Aí depois eu voltei mesmo pra ficar, não voltei nem com intenção de voltar mais, não com raiva dos Estados Unidos, nem desapontado, porque foi uma vida muito boa que eu tive por lá, mas é uma longa história, sei lá. Aí depois cheguei aqui, nunca mais tive vontade de voltar, até agora mesmo. E agora você tá aí. Aí o que aconteceu? E depois, Placidão, falando com você, se você me permite. Sim. Ok. Eu já estava aqui mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, que eu já estava em Conquista, subindo para cima e para baixo de bicicleta, sem conhecer ninguém, quase não saí para lugar nenhum. Eu falei, mas, cara, eu sei que eu saí dos Estados Unidos para aqui por causa da minha família, mas eu não estou fazendo amizade aqui nesse lugar, não conheço ninguém. E o pessoal está me vendo como estrangeiro, e eu não sou estrangeiro.
eu vou, às vezes, na loja, porque desenvolvi um pouquinho de sotaque. Aqui você tem sotaque de gringo. O pessoal vai estar pensando que eu sou gringo e tá querendo me cobrar mais caro as coisas, pensando que eu sou gringo. Eu comecei a ficar meio triste, cara. Entendeu? Aí um belo dia, eu tava à noite, assim, às 7 horas da noite, na Olívio Flores, passando de bicicleta normal. Que eu subi e desci, assim, na noite, andando de bicicleta, gostava para fazer uma terapia mental. Aí eu tô passando e tô escutando um som. There's a good job in the city, working for the man every night and day. Aí eu olhei e falei, what the hell is going on here, man? Música aqui em inglês? Porque eu sou do Brasil, eu sabia que eu já ouvia música em inglês naqueles anos, naquela época que eu saí. Mas quando você volta com aquela doença americanizada, você pensa que você precisa adquirir um certo costume no país que você está, lá nos Estados Unidos, ou onde você vai, da cultura, você começa a ver o mundo do jeito que eles veem também, você entendeu? Sim. Aí já voltei com a mente já meio disturpada, admirando o pessoal tocar música em inglês no Brasil. Olha que mentalidade mais louca. Depois, agora que eu tô normal, eu tô achando que foi loucura, mas quando eu cheguei meio americanizado, falei, não acredito, música em inglês aqui. Olha que pega, que loucura. Quando eu olhei, cantando, depois tocou outra, aí eu pensei, não, vou ter que ouvir esses brothers, peraí, eu tô ouvindo música ao vivo, cara. Aí passei do outro lado, passei a bicicletinha, passei do acostamento, atravessei do outro lado e coloquei a bicicleta e parei lá, fiquei ouvindo. Depois era Plácido, você e Vinícius, pô. Tocando lá, tocando naquele maior fervor, aquelas músicas assim, internacional, e botando pra quebrar mesmo. Aí eu pedi umas 2 cervejinhas, parece que eu pedi uma cerveja, fiquei tomando a cervejinha lá e tal, de leve. Depois eu cheguei de ousado, eu criei coragem e falei assim, não, vou falar pra esse cara, não pode deixar badar. Aí peguei seu contato e falei de mim pra você lembra, não? Lembro, isso aí já tem uns 10 anos já quase. Deixa eu te falar uma coisa. Foi daquele momento em diante que eu esperei voltar pra música, pô. Se eu tô fazendo algum sucesso ou não, foi daquele momento. Olha, não, tô brincando não. Entendeu? Até meu violão tava parado em casa, eu nem tocava no violão, cara. Tinha 2 anos que ficava lá parado. Depois que eu vi vocês tocando e tal, aí você começou a jogar pilha, botar pilha em mim. Onde que você tava com o Vinícius, você tinha meu contato, você lembra? Lembro. Aí você falava onde você ia estar. Aí chegava lá, você deixava dar uma palhinha, e foi dando a palhinha, eu chegava todo desconfiado. Olhando assim, parecendo. Eu que vim dos Estados Unidos, estava parecendo um índio da selva. Vim de Nova York, você sabe, desconfiado, sabe como é que é? Sim. Oh my God, e só quem fica desconfiado é a pessoa que vem da selva, que vem de um lugar pequeno. Mas eu vim de uma cidade grande, para uma cidade pequena eu devia estar mais aberto, né? Se mostrando, não, eu sou de grande cidade e tal. Não, eu ficava com medo, pô. Ficava desconfiado mesmo. Aí quando você me olhava pra dar uma palhinha, eu ficava todo desconfiado, pegava até, entendeu? Bem serão mesmo. Depois fui lá relaxando e tal. Aí eu entrei na onda, comecei a entrar na onda devagarzinho, comecei a melhorar minhas músicas, já tinha composto lá nos Estados Unidos, voltei de novo ao meu repertório, consertar algumas letras e compor outras e tal, e fui fazendo isso, e até agora eu tô brincando aí e tal. Pra mim tá sendo uma grande terapia, mesmo. E ainda mais com essas gravações dessas músicas que eu tô fazendo agora recentemente, que eu fiz aí nesse estúdio de Itaracá com o Diego Oliveira. Sim. Entendeu? Essas músicas que nós estamos querendo, entendeu? Pra mim isso é tudo motivo de alegria, motivo de... Não ambição, aquela ambição de fama nem nada, não, mas motivo de alegria, de satisfação e tal. E jogar o barco pra frente, você entendeu? Sim. E, apesar de qualquer pesares. E agora eu tô com a mente mais, apesar de muitas coisas, algumas coisas que estão acontecendo ao redor, mas você sabe, no mundo em geral, mas a minha mente está mais estável, graças a Deus. Eu estou mais open-minded right now, you know what I'm saying? Mais mente aberta. Por incrível que pareça mesmo, pode acreditar. Tem certas coisas que acontecem para o bem, né? Certos maus. E a música sempre aí, né? Pra acudir a gente quando a gente precisa, então, né? Então essas músicas aí, o pessoal fala, agora que você veio aparecer, você devia estar fazendo isso lá nos Estados Unidos e tal, porque você não fez. Eu falo, não sei, porque lá eu estava envolvido com trabalho, entendeu? Às vezes os patrões falavam para mim, música é o trabalho, né? Você para, então colocar muita pressão, sabe? Você tinha que pagar seu aluguel, você tinha que sobreviver. E você sabe, para sobreviver de música em qualquer lugar não é fácil, né? Separar tudo para você de sobreviver de música em Nova York, quando tudo é muito caro, não é fácil não. Mas de vez em quando eu pegava meu violão e ia tocar no trem, nas estações, você entendeu? Não deixava de parar de fazer não. Mas eu realmente lamento não ter feito o que eu estou fazendo agora lá naquele tempo. Cada aquela mentalidade de, like American way of thinking. Sim. That American, one day at a time. Os americanos pensam assim, hoje dia é hoje, de cada vez. E amanhã não existe e tal. Essa é aquela mentalidade, sabe? You know what I mean?
Vai fazer o quê? É a vida, né, mesmo? Cada coisa no seu tempo, né? Exato. E Hoje... agora eu tô fazendo minhas musiquinhas, compartilhando com meus amigos, eu tô gostando do que tô fazendo, eu vou continuar fazendo mais, o máximo que puder, entendeu? E outro dia eu tava lá com o nosso amigo, como fala, Chico Medonho. E ele fez a maior resenha lá e foi bacana pra caramba. Ele tá me chamando pra ir de novo. E o pessoal tá botando pilha aí. Vá de novo. Mostre sua história. Sua história é muito interessante. E agora tem o pessoal lá de Nova York ouvindo minhas músicas também lá, curtindo também, tô mandando pros amigos lá, estão lá compartilhando lá e tal. Pois é, a sua história é muito bonita, interessante e inspiradora, como disseram aqui. Eu gostaria de escrever um livro, cara, nesse negócio, mas hoje em dia, livro também, hoje em dia também, você escreve um livro, eles falam que foi a inteligência artificial que escreveu, hoje em dia ninguém acredita mais em nada, é um negócio sério, né, mano? Ainda bem que essas músicas mesmo que você tá pra ouvir, você tá vendo aqui, você vê que não tem nada a ver com a inteligência artificial, você vê que é orgânica, você entendeu? Sim. Graças a Deus, então quer dizer, that's it, man, pretty much that, you know? E as músicas estão aqui na programação da USB FM, o pessoal do Tarde USB já está acostumado a ouvir sua voz. O pessoal da 4 Beats aqui no Instagram, 4 Beats Rock, é uma banda daqui de Conquista, tá mandando um abraço para você, falando que é uma figuraça, dando os parabéns. Nosso tempo aqui, a gente já estourou um pouquinho do USB Retro, mas eu queria te agradecer, Jay, pela sua presença, uma entrevista que há muito tempo eu vinha querendo fazer, você sabe bem disso. Muito obrigado, eu falo a verdade, eu nem tô considerando isso como uma entrevista, eu tô como se eu estivesse conversando com você normal, que eu não sei como é que meu vocabulário tá saindo. Eu nem pensei em palavras, cara. Putz. O ideal é esse. Fabiana Alves tá aqui, tá entendendo, Fabiana? Será que o pessoal entendeu? Eu sei que eu não tô falando nada com sotaque, eu tô falando normal, entendeu? Tá normal, não tá? Você tem o seu sotaque, mas dá pra entender tranquilo. Mais ou menos, dando pra entender, o importante é isso. Mas o microfone tá aqui na minha frente, eu nem tava percebendo que o microfone. Oh my God, eu tô aqui na rádio. A ideia, essa é a entrevista ideal, hein, Fabiano? Incrível. Que a gente esquece que tá fazendo a entrevista, tô sendo entrevistado. Desculpa aí, pessoal que estão ouvindo aí qualquer coisa, se eu falei alguma bobinha. E JV, então, suas músicas estão nas plataformas de música, né? Também aqui na programação da USB FM. Você tá no Instagram, seu arroba, você lembra de cabeça, Diego, o seu Instagram? Mas Instagram é JAV-VEE. JV, né? JAYVEE. JAYVEE. JV. JV Viana, pronto. É JV Viana, pode ir lá que tá lá, JV Viana, no Instagram. A gente está aqui ao vivo no Memória Sudoeste também. No final eu deixo a live salva, também marcando o Jay. Jay, queria te agradecer de novo, falar que as portas estão abertas aqui da USB FM para você. Sempre que você quiser contar mais da sua história, todo mundo gosta muito de você. Muito obrigado. E é isso. Da próxima vez eu vou elaborar mais umas ideias melhor, tal. Vou fazer uns rascunhozinhos. Vai? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Tarde USB tem apresentação, produção e programação de Plácido Oliveira, programação musical também de Kaique Santos, coordenação técnica de Marilton Ribeiro, apoio técnico operacional de André Oliveira e Alex Lima, coordenação da USB FM de Jaqueline Silva, direção geral do Surte Rubens Sampaio. Vem aí o USB Retro segunda edição, lembrando que às 8, depois da Voz do Brasil, tem Nosso Som, hoje com a apresentação de Yasmin Araújo. E você sabe, toda noite é com um apresentador diferente, começando comigo na segunda, e todos os demais dias são com os estudantes de jornalismo estagiários aqui do Surte. E é isso, eu vou deixar vocês aqui com 3 músicas. Uma se chama What Look Is This, do JV. Outra é uma versão que ele fez em 2017 no Centro de Cultura Camilo Jesus Lima, que é Take Me Home Country Roads, uma música que a gente tocava bastante aí nos bares. Eu lembro, exato, nós tocávamos aí mesmo. E no final, para terminar mesmo o programa, No Longer, a composição de JV Viana. Grande abraço para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 3 da tarde. Lembrando que amanhã é dia de Rock na Veia, também com entrevistados aqui. Valeu, grande abraço. Vamos para a música What Luck Is This? I'm running out of way. Oh Lord, what luck is this? I have been down, been gone away. As I walked out, I lost my place. Lord, my whole life has become disgrace. What luck is this? Roaming out, oh I'm roaming out of range. Yeah.
Você ouviu o podcast Tarde Wesb Entrevista. Este episódio teve a apresentação, produção e publicação de Plácido Oliveira. Coordenação técnica, Marilton Ribeiro. Apoio técnico operacional, Andrei Oliveira e Alex Lima. Coordenação da Wesb FM, Jaqueline Silva. Direção-geral do SURT, Sistema Wesb de Rádio e Televisão Educativas, Rubens Sampaio. Assine o podcast Tarde Wesb Entrevista em seu agregador favorito. Mais informações, radio.distintivoblue.com. Até o próximo episódio.